Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 23, versículo 27. Mateus 23, 27. O tema da minha mensagem hoje é o Evangelho de Jesus contra uma vida de aparência. Mateus 23, 27 diz assim: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Amém? Já há algum tempo, eu não sei dizer há quanto tempo, mas já há algum tempo as pessoas estão descobrindo que as aparências importam. Um exemplo muito claro disso é um prato de comida. Os especialistas em cozinha, como o Vitor, agora eu forcei a barra, Vitão. Os especialistas de cozinha já descobriram que a comida ela tem que ser saborosa, ela tem que ser bem temperada, ela tem que estar quentinha e ela também precisa ter uma cara boa. Não é, Vitão? Quem já ouviu aquela frase? As pessoas comem primeiro com os olhos. Não é isso? A aparência do prato importa. O prato tem que ter uma cara boa. O prato tem que estar bonito. E os restaurantes estão investindo cada vez mais nisso, na apresentação do prato. Por quê? Porque eles descobriram que a aparência do prato, a aparência da comida, importa. Se isso vale para um prato de comida, isso vale para qualquer coisa. Vale, por exemplo, para as empresas. As empresas estão descobrindo que a identidade visual de uma marca importa. Quer ver um exemplo? Eu treino numa academia e mais ou menos há um mês atrás essa academia ela deu uma repaginada. Fábio, o que mudou? Os professores mudaram? Não, são os mesmos. Não entrou nem saiu o professor, são os mesmos. A metodologia de ensino mudou? É a mesma. O lugar onde vocês treinam mudou? Não, é o mesmo. O que é que mudou então? O nome mudou. O logotipo mudou. As cores mudaram. A identidade visual da academia mudou. Está tudo igual, mas com uma cara nova. E por que a identidade visual mudou? Porque a identidade visual de uma marca importa. E as empresas estão se atentando para isso. Por detrás de toda essa transformação que a academia onde eu treino passou, tem uma empresa especialista nisso. Uma empresa que trabalha com marketing, que está cuidando da identidade visual da academia. Tudo está igual, mas de cara nova. Porque descobriram que a aparência importa. Se vale para um prato de comida, se vale para uma empresa, isso também vale para mim. Isso também vale para mim. Então nunca se falou tanto como se fala hoje em dia da imagem pessoal, né? As pessoas estão percebendo que a minha imagem pessoal, ela também comunica. Quem já ouviu falar nos visagistas? Já ouviram falar? Pouca gente. O que é um visagista? É um barbeiro que acha que manda em você. Então o barbeiro, a moda antiga, se senta na cadeira e ele fala: o que a gente vai fazer hoje? Você fala: vamos passar a 3 nas laterais, o pezinho arredondado, em cima
pode só acertar. No visagista, não... Quem manda aqui sou eu. Aí ele te pergunta assim, que imagem você quer passar? Olha que interessante. Aí a pessoa diz assim, bom, eu quero ser alguém mais maduro. Mas então não é no barbeiro que você vai resolver o problema, amigo. Não, eu quero ser alguém mais responsável, eu quero ser alguém mais sério. Alguém mais poderoso. Aí o visagista, ele vai cortar o seu cabelo, ele vai aparar a sua barba, para que a sua aparência comunique aquilo que você quer transmitir. Maturidade, seriedade, confiança e por aí vai. Que a aparência importa, isso é um fato constatado. Na culinária, na gastronomia, nos barbeiros. A gente sabe disso. O problema é que a gente está perdendo a mão. O problema é que a gente está perdendo a mão, porque a gente descobriu um caminho mais fácil. O caminho mais fácil do parecer, ao invés do ser. Então a gente está tomando um atalho de parecer ser alguma coisa, porque parecer ser alguma coisa é mais fácil do que ser. Por exemplo, parecer ser um homem de Deus é mais fácil do que ser, do que se tornar um homem de Deus. Então muitos homens vêm para a igreja e levantam a mão aqui para adorar a Deus. E em casa, levantam a mão contra a esposa. Porque não quer ser um homem de Deus. Parecer é o suficiente. É um atalho. É um atalho e nós estamos entrando por esse atalho porque dá trabalho demais ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Dá trabalho demais ser bem-sucedido. Você precisa estudar, você precisa se especializar, você precisa se capacitar, você precisa trabalhar duro. Então, eu posso somente parecer bem-sucedido. Parecer ser um homem de Deus. Esse é um atalho. O problema é que o evangelho de Jesus, o evangelho que Jesus pregou, é um evangelho que olha para dentro da gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não veio para dar uma arrumadinha na sua vida, ou para dar uma enganadinha na sua realidade, para dar uma maquiada nos teus problemas. Jesus veio para te dar uma vida nova. Não é uma vida melhorada. Não é uma vida maquiada, não é uma vida disfarçada. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Jesus não é o nosso visagista da vida real. Ele não veio para trabalhar na nossa aparência, ele veio para transformar o nosso caráter. Verdadeiramente. Só que para a gente viver essa transformação, a gente não pode tomar atalhos. Existe um caminho para essa transformação. Existe um caminho que Jesus está propondo para que a gente realmente viva uma realidade nova, uma vida nova, uma vida abundante, conforme Ele mesmo prometeu. Existe um caminho para isso. E para vivermos isso, a gente precisa abandonar essa vida de aparência. A gente precisa encarar a realidade. Por mais dura que ela seja, a gente precisa olhar para ela, encarar a realidade de quem nós somos verdadeiramente. Por detrás da máscara, por detrás do fingimento, por detrás do teatrinho, nós precisamos olhar para dentro de nós e encararmos a realidade de quem nós somos, a realidade da nossa vida, do que temos vivido.
Esse é o caminho que Jesus propõe para nós. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas escolhe o atalho, a vida de aparência, a vida maquiada, a vida disfarçada. Existe um personagem bíblico do Antigo Testamento que ilustra bem o que a gente está dizendo. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. O personagem é o rei Acabe. Quantos já ouviram falar no rei Acabe? O rei Acabe, segundo a Bíblia diz, foi o pior rei de Israel. E esse é um título considerável, porque Israel teve uns reis bem ruinzinho mesmo. Aí ele conseguiu ganhar e ser o pior. Ele era idólatra, ele era ganancioso, ele era omisso, ele era covarde, ele era um cara maligno, o pior rei que Israel já teve. Agora vamos qualificar o rei Acabe, vamos encontrar algumas características do rei Acabe na palavra de Deus. Então, em 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Nabote era vizinho do rei Acabe. Pensa num vizinho bom. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio, em troca eu lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com que o Nabote, o jezreelita, lhe havia falado quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Ficou tristóide. Ai, tadinho. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? A mulher da armadura. Que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque eu falei com Nabote. Falei com Nabote, o jezreelita, e ele disse: não vou dar a vinha por dinheiro. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Próximo versículo. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Então, esse é um dos episódios desse rei Acabe. Um homem, em primeiro lugar, extremamente competitivo. A Bíblia diz que ele tinha um vizinho chamado Nabote e de repente ele começa a crescer o olho na vinha do Nabote. A grama do Nabote é sempre mais verde, né? Não é assim o ditado? Eu acho que esse ditado vem desse texto. A vinha do Nabote é sempre mais bonita, é sempre a melhor. Ele cresceu o olho na vinha do Nabote. E chegou lá, poderoso. Vamos fechar um negócio aqui, ó. Eu tenho vinha melhor do que a sua. Palavras do rei Acabe: eu tenho vinha que é melhor que a sua. Eu dou ela para você em troca da sua. A sua é perto do meu palácio, vai ser boa para mim. Ou se você não quiser, me fala quanto que ela custa que eu pago. Só que tinha um problema. Nabote tinha recebido aquela vinha de herança dos pais. Então ele diz: olha, não tem como eu fechar negócio com você, porque essa é uma herança que eu recebi.
Aí o Acabe fica tristóido, fica pacato, vai para casa chorar, toma uma dura da esposa, e eles armam um plano. E o plano envolve matar Nabote. Quer dizer, um homem que era rei de Israel. Um homem que, como ele mesmo disse, tinha vinhas melhores, superiores. Está olhando para a vinha do Nabote, está desejando a vinha do Nabote. Um homem competitivo, um homem ganancioso. Sabe, meus amados, muitas vezes nós caímos nessa competitividade. E sabe que essa competitividade muitas vezes nos leva a viver uma vida de aparência. A gente está olhando para os outros e enxergando o que os outros têm. E estamos de olho. E o Fabião foi viajar, foi para Manaus. Foi para Manaus? Pernambuco. Manaus. Aí eu estou de olho no Fabião aqui. O Fabião foi para Pernambuco. E eu, como o Vitão falou, minha esposa esperando o bebê, eu só consigo pensar em fralda. Vai orando por mim, Vitão. Aí eu fico sabendo que o pastor foi no restaurante ontem comer feijoada. E não chamou o genro, né? Lavar as roupas sujas aqui no púlpito. Aí a pastora ligou hoje. Ai, a gente... Meu querido. Ela convidou hoje para ir ontem comer feijoada. Ó. Então eu estou de olho na viagem que o Fabião fez, no restaurante que o pastor foi, eu só pensando em fralda. E aí não tem mais nada a ver com o que Deus tem feito por mim, eu estou olhando o que Deus está fazendo pelos outros. E me colocando num lugar de competitividade, que não existe, esse lugar não existe. Nós não estamos competindo. Não existe essa competição. A gente é que cria na nossa cabeça. Pô, mas fulano de tal trocou de carro, fulano de tal comprou uma casa, o outro foi viajar, e eu? E a minha vinha? Sabe, meus queridos, muitas vezes nós não conhecemos a realidade dos outros e estamos invejando a realidade. Eu vou dar um exemplo aqui. A maioria de vocês sabe que eu estudei teatro e eu estudei teatro por 4 anos numa escola em São Paulo muito famosa. E eu estudei com uma menina nessa escola. Eu não vou falar o nome dela para não expor, mas uma influenciadora digital muito famosa. Eu esqueci de ver quantos seguidores ela tem no Instagram, mas ela tem milhões de seguidores no Instagram. E é uma influenciadora digital, muito bonita, famosa, bem de vida, está sempre recebendo presentes, né, de marcas. As meninas olham para a vida dela e querem viver a vida dela. E querem ser como ela. E eu conheci essa influenciadora digital. E eu sei sobre ela uma coisa que o Instagram dela não conta. Ela tem uma irmã mais nova. Olha só. Ela tem uma irmã mais nova que sofre entre 7, 8, 9 ataques epiléticos por dia. É o dia inteiro tendo ataque epilético. E essa influenciadora digital, um dia ela disse para mim, se eu pudesse trocar toda a minha fama, todo o meu dinheiro, pela cura da minha irmã, eu trocaria na mesma hora. Mas isso não é contado na rede social. Então muitas meninas olham para o perfil do Instagram dela
e desejam ter a vida dela. Não gostariam de ter. Mas a grama do vizinho é sempre mais verde. E nós temos o costume de esquecermos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O Senhor está fazendo grandes coisas por nós. Nós temos as nossas vinhas. O que Deus tem feito na minha vida, meus amados, eu posso dizer, é o melhor para mim. Porque Ele é um bom pai. Ele sabe cuidar do filho dele. O que Deus tem feito por mim é diferente do que o que Deus tem feito na vida do Felipe. É diferente do que Deus tem feito na vida do Fábio, mas eu tenho a confiança de que é o melhor para mim. O que Ele está fazendo por mim é o melhor para mim. E eu me recuso a entrar num lugar de competitividade, porque esse lugar não existe. Algumas pessoas, por entrarem nesse lugar de competitividade, estão vivendo uma vida de aparência. Elas querem mostrar que têm, porque estão competindo com os outros. Era o caso do rei Acabe, um homem competitivo, cheio de vinhas, mas que queria a vinha do vizinho. Olha aqui. Esse era o rei Acabe. Vamos continuar aprendendo sobre ele. No versículo 3 e 4, 1 Reis 21, 3 e 4. A Bíblia diz assim: porém Nabote disse a Acabe, que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Versículo 4. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote o jezreelita lhe havia falado, quando disse, não lhe darei a herança de meus pais, e se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Então, além de competitivo, de olho gordo, o rei Acabe era um homem que não sabia ouvir não. Não sabia ouvir não. Nesse momento da história, ele está ouvindo não de Nabote. Um pouco mais adiante, ele vai ouvir não do próprio Deus. Ele não sabe ouvir não nem de Nabote, nem de Deus. Não sabe ouvir não. E nós precisamos saber ouvir não. Nós precisamos saber ouvir não para não vivermos uma tragédia, meus queridos. Porque o que acontece na história do rei Acabe é uma tragédia. A tragédia vai começar agora. Quando Nabote diz não para ele, eu não vou vender a minha vinha. Não vai? Então você vai morrer. E Nabote morre. Um pouco mais adiante, o rei Acabe vai consultar Deus. Aconselhado por Josafá, ele vai consultar Deus. Será que eu devo ir para Ramote Gileade? Nós vamos passar por essa história. Será que eu devo ir para Ramote Gileade? E Deus vai dizer, não. Ele não sabe ouvir não. Aí a tragédia vai acontecer com ele. Não sabe ouvir não. E quando a gente não sabe ouvir não, ou a gente prejudica o outro, como ele fez com Nabote, ou a gente prejudica a nós mesmos. Porque muitas vezes, meus amados, os nãos que a gente ouve nos protegem. Muitas vezes o não protege. E sabe o que eu vejo? Eu vejo muito jovem entrando em relacionamento porque não sabe ouvir não, porque Deus já falou não. Deus já falou não é isso que eu tenho. Não é isso que eu preparei para você, mas nós não sabemos ouvir não. Nós somos impulsivos. Nós queremos as coisas à nossa maneira, à nossa vontade. Nós somos obstinados. Esse era o rei Acabe, não sabia ouvir não. Aqui ele ouviu de Nabote. E como era rei, como era poderoso, conseguiu tomar a vinha de Nabote. Mas quando ouviu o não de Deus, vai fazer o que contra Deus? Vai fazer o que contra Deus? E aí sabe o que ele decidiu fazer? Quando ele ouviu o não de Deus, ele decidiu viver uma mentirinha.
Vamos falar sobre isso mais adiante. Terceira característica do rei Acabe. 1 Reis, capítulo 22, versículo 1. Três anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa, e nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir e lutar contra Ramote e Gileade, ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? O que está acontecendo aqui? Josafá percebeu que esses profetas do rei Acabe era tudo uns puxa-saco do rei. Só falava o que o rei queria ouvir. Então agora ele está perguntando: não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então Josafá está dizendo: olha, você quer ir para a guerra contra Ramote e Gileade? A gente precisa consultar a Deus. A gente precisa saber se Deus está com a gente nessa batalha, nessa peleja. Vamos consultar um profeta. O rei Acabe, ele tinha os seus próprios profetas, que falavam somente aquilo que ele queria ouvir. Só declaravam vitória sobre o rei. Acontece que a gente está falando, meus amados, do pior rei de Israel. Nós estamos falando de um homem mau que sabia como desagradar a Deus e desagradava a Deus em tudo. Esse rei tinha para si os seus próprios profetas que só declaravam a vitória, que só declaravam a bênção para ele. Josafá percebeu e disse: olha, vamos consultar um profeta que seja um homem de Deus? Obrigado, Tutu. Tem alguém aqui que a gente possa consultar para falar a verdade para você, rei? E não falar o que você quer ouvir? O rei Acabe responde: tem. Acontece que eu não gosto de ouvir a verdade. Tem. Só que sempre profetiza coisas más ao meu respeito. Era o pior rei de Israel. O que ele queria ouvir? O que é que ele queria ouvir? Se tem uma coisa que ele ouviria de Deus, é um confronto. É um confronto, mas ele não gostava de confronto. Ele não gostava de ser confrontado. E muitas vezes nós não gostamos de ser confrontados. Acontece que o evangelho de Jesus é um evangelho que confronta, meus amados. Todo dia, pela manhã, nós abrimos a Bíblia e somos confrontados pela palavra de Deus. Por quê? Porque existe maldade. Porque existe egoísmo. Porque nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Porque nós tomamos as nossas próprias decisões e saímos decidindo conforme a nossa própria vontade. E a palavra de Deus nos confronta para o nosso próprio bem. Mas o rei não gostava de ser confrontado. O rei gostava de quem dizia para ele: vai que você vai ter vitória. Sabe, meu querido, eu quero falar com você algo importante aqui hoje. Talvez seja a sua primeira vez aqui na igreja. Talvez você esteja nos visitando. Eu quero dizer que nós não iremos dizer aqui aquilo que você talvez deseja ouvir. Nós vamos dizer aqui o que você precisa ouvir. A palavra de Deus não nos diz o que nós queremos
escutar, ela nos diz aquilo que nós precisamos escutar. Essa é a palavra de Deus que está sendo pregada aqui. E da nossa parte, o que nos compete fazer? O que é que nós devemos fazer diante desta palavra? Nós devemos nos render. Nós devemos nos prostrar. Nós devemos nos submeter a essa palavra. Nós devemos encarar a realidade de quem nós somos, ainda que a realidade não seja boa, ainda que seja uma verdade dura, nós preferimos a verdade e precisamos nos expor a ela. Para quê? Para que haja uma transformação de verdade. O rei Acabe não queria isso. Ele não queria ser confrontado, ele não queria ser transformado, ele queria fazer tudo à sua maneira e queria se dar bem no final. Eu acho que para ele, a vida é como um filme da Disney, onde no final as coisas sempre dão certo. Não é bem assim. Não é bem assim. É por isso que nós devemos nos abrir para a correção de Deus. Ele achava que no final as coisas todas iam dar certo. E veja só, ele tinha um plano. O rei Acabe, tendo sido alertado por Deus a não ir para Ramote de Gileade, porque Deus alertou. Quer ver? Abra sua Bíblia aí. Em 1 Reis, capítulo 22... versículo 17. Micaías, o profeta de Deus, vai falar com o rei Acabe. Então disse Micaías: vi todo o Israel disperso pelos montes. Contextualizando aqui, o rei Acabe vai até Micaías, o profeta de Deus, a quem ele odiava, e pergunta: eu devo ir a Ramote de Gileade? A resposta de Micaías é: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: esses não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então, o profeta Micaías está alertando o rei Acabe: olha, se você for para Ramote de Gileade, Israel volta para casa, mas sem o rei. Vejo Israel como ovelhas que não têm pastor, eles não têm dono. Cada um volta para sua casa. O rei fica. Então ele está sendo alertado por Deus que se ele for para Ramote de Gileade, ele não volta. Ele vai morrer. Mas ele tem um plano. E olha qual é o plano dele. 1 Reis 22, 29. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. Eles foram. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. O rei Acabe está dizendo: olha, vamos para Ramote de Gileade, eu tenho um plano, eu vou me disfarçar. Você usa, Josafá, as vestes reais. E eu vou disfarçado. Beleza. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei Acabe, o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel, e se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei Acabe, não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Versículo 34. Então um homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso,
atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Então o rei Acabe decide ir para Ramote de Gileade, mesmo tendo sido avisado por Deus que se fosse, ia acabar em tragédia. Ele vai porque ele tem um plano. E qual é o plano dele? Eu vou disfarçado. Do outro lado, o exército sírio só tem um alvo. Quem era o alvo deles? O rei Acabe, o rei de Israel. Então o plano dele é bom. O plano dele é bom, eu vou colocar uma armadura aqui, eu vou me disfarçar. No campo de batalha, o exército inimigo vai procurar quem? Vai procurar o rei. Eu não vou estar com roupa de rei. Eu vou passar despercebido. Josafá não, Josafá vai estar com as vestes reais. Capaz que pensem até que ele é o rei de Israel. E realmente pensaram. Chegou no campo de batalha, quando a guerra começou, o exército sírio viu Josafá usando as vestes reais e foram atacar ele. Chegando perto dele, Josafá diz: olha, eu não sou quem vocês estão procurando, eu não sou o rei Acabe, eu não sou o rei de Israel. Então deixaram ele. O plano do rei Acabe é bom. Qual é o plano? Eu me disfarço. Eu vou fingir ser alguém que eu não sou. Assim eu engano. É o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Nós fingimos ser quem nós não somos, na expectativa de que isso vá dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque por detrás daquela armadura de soldado, ainda era o rei Acabe. Por mais que ele estivesse fingindo muito bem, por detrás da armadura, ainda era o pior rei de Israel. E dessa verdade, ele não podia fugir. Era um homem que não gostava da verdade. Era um homem que não gostava de ouvir a verdade. Mas dessa verdade ele não podia fugir. Ele era o pior rei de Israel. Ele era um homem que desagradava a Deus. A Bíblia diz que um soldado, então, atira ao acaso. Ele não tinha um alvo. Ele não mirou em lugar nenhum. E a Bíblia diz que essa flecha atingiu o rei Acabe na junta de suas armaduras. Meu querido, por melhor que seja o personagem que a gente cria ao nosso próprio respeito, sempre tem uma brecha. Sempre tem uma junta. Ele estava bem disfarçado, mas ele não pôde fugir da consequência, da realidade de quem ele era e das suas decisões. Nós também não podemos fugir. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que escancara a realidade diante de nós. E nós não podemos fugir disso. Sabe qual é o problema, meu amado? O problema é que esse teatro que nós inventamos, essa máscara que nós vestimos, não pode produzir nada por nós. Até serve para enganar um aqui e outro ali. Até serve para enganar por um tempo, mas não pode produzir nada verdadeiro para nós. Não pode. As consequências de quem nós somos, elas são reais e nós não podemos fugir
delas, por melhor que seja o teatro. Por melhor que seja a fantasia que eu criei, a realidade de quem eu sou sempre vai recair sobre mim. Quando eu deitar a cabeça no meu travesseiro, a realidade vem de quem eu sou, de como eu tenho vivido, de como eu tenho andado. Eu posso enganar os outros. Eu não posso enganar a mim mesmo. E nem posso enganar a Deus. O rei Acabe enganou os soldados. Não enganou a Deus. E as consequências das suas decisões, das suas escolhas, recaíram sobre ele. Nós precisamos encarar a verdade. Nós precisamos encarar a realidade. Nós estamos num ambiente propício para isso. O Evangelho de Jesus é um evangelho que nos confronta para o nosso próprio bem. Eu disse para você no começo da mensagem, quero repetir. Jesus não é o nosso visagista, ele não veio para maquiar a nossa vida. Ele veio para transformar a nossa vida. E ele pode fazer isso. Então, diante dele, as máscaras precisam cair. Diante dele, a realidade precisa vir à tona. Diante de Jesus não pode haver teatro, não pode haver fingimento, não. Precisa haver exposição. Senhor, a minha realidade é essa. Senhor, a minha vida é essa. O meu coração é esse. Eu tenho andado assim, assim, assado. Senhor, eu não quero mais fingir ser quem eu não sou. Na expectativa de que eu vou enganar todo mundo e por isso tudo vai terminar bem. Não. Eu quero ser transformado. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida verdadeiramente. Mas para isso, uma obra precisa acontecer dentro de mim. Você vai viver tudo que Deus tem para a sua vida, meu amado. Mas antes disso, precisa acontecer uma transformação. Precisa acontecer uma transformação de caráter, de conduta, de atitude. Você precisa mudar do lado de dentro. Eu preciso mudar do lado de dentro. Então as máscaras caem. Então a fantasia já não vale de mais nada. A coisa tem que mudar, é no interior, é aqui. A transformação do Espírito Santo acontece aqui dentro. Quanto tempo mais nós vamos perder tentando melhorar do lado de fora? Quanto tempo mais nós vamos perder tentando enganar do lado de fora? Se existe uma transformação que deve acontecer do lado de dentro, ela pode e deve acontecer, mas vai acontecer quando você se abrir para isso. A transformação vai acontecer quando você decidir encarar a realidade. Sem teatro, sem máscara, sem fantasia. Isso não serve para Deus. Isso não tem poder para nada. O Evangelho de Jesus é o Evangelho de realidade. A transformação é real. O poder do Espírito Santo é real. Eu tenho provado disso, meus amados. Eu tenho provado do que o Espírito Santo pode fazer com alguém. E graças a Deus são 10 anos caminhando com Jesus. E eu já não posso me reconhecer mais de como eu era antes. Tem muita coisa para melhorar ainda. Só Deus sabe o quanto. Mas a transformação está acontecendo de dentro para fora. É o que o Senhor está propondo para você.
Você não precisa mais de máscaras, não precisa mais de fingimento. O Espírito Santo é o seu amigo e quer trabalhar no seu caráter, no seu coração. Tudo que ele precisa é de espaço para isso. Você está disposto a dar esse espaço para o Espírito Santo trabalhar? Vamos olhar para o lado de dentro nessa noite. É o convite do Espírito Santo para a sua vida. Vamos olhar para o lado de dentro. Vamos tirar a máscara e agora somos nós e Deus. E a realidade nua e crua de quem somos, do que pensamos, das atitudes que temos. Vamos se expor à presença de Deus e deixar que Ele nos cure, e deixar que Ele nos toque, e deixar que Ele nos transforme. Quantos querem isso? Se coloque de pé, feche os teus olhos. Eu não vou te chamar à frente. Pode ficar despreocupado com isso. Eu não quero te expor. Eu quero te dar a oportunidade de tirar a máscara e encarar a realidade diante de Deus. Na presença do Senhor, você tem a oportunidade nessa noite de colocar a sua vida diante de Deus. E olhar para a sua vida da maneira como ela é realmente, e que só você sabe. Coloque a sua vida diante de Deus. Deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Ele tem uma obra para fazer. Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Mas você precisa se abrir para isso. Se abra nessa noite. Em nome de Jesus.